Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre desvio padrão, só que agora os dados são agrupados. Vamos lá? Bom galera, então agora nós vamos ver um pouquinho sobre desvio padrão, só que para dados agrupados, né? Então a gente aprendeu que grandes conjuntos de dados são mais bem representados por uma distribuição de frequência. A gente viu que fica até mais fácil de identificar alguns padrões. Bom, então vamos supor que a gente receba um conjunto de dados já agrupado. Como que a gente faz para calcular o desvio padrão? E aqui a gente vai usar mais o desvio padrão amostral, tá? Desse conjunto de dados. Bom, o desvio padrão amostral ele vai ser basicamente a mesma fórmula anterior. Ele vai ser a raiz quadrada da variância, lógico, só que a gente não tem no numerador o somatório de x menos x barra ao quadrado e dividido por n menos 1. Bom, então do lado desse x menos x barra ao quadrado, eu vou multiplicar pela frequência. Basicamente isso. Então a diferença da anterior para agora, para dados agrupados, é que aqui a gente precisa multiplicar pelas frequências, tá bom? Bom, então como que eu vou resolver isso? Vou mostrar um exemplo para vocês, encontrando desvio padrão aí de dados agrupados. Então, primeiramente, você coletou uma amostra aleatória do número de crianças por domicílio em certa região. Os resultados são mostrados na tabelinha aqui do lado e pediu para encontrar a média amostral e o desvio padrão amostral do conjunto de dados. Bom, como eu tenho aqui 50 dados, né? Número de crianças em 50 condomínios. 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 2, eu tenho 50 dados assim. Eu poderia fazer a média disso daqui e depois vir calcular o desvio igual a gente viu, sem problema. Mas vamos supor que a gente queira apresentar esses dados aqui em forma de classes, né? Então ficaria assim, eu vou organizar isso em uma distribuição de frequência. Quando eu não tenho nenhuma criança, quantas vezes apareceu? Apareceu 10. Quando eu tenho uma criança, quantas vezes apareceu? 19. E assim sucessivamente. Então quando eu somar as minhas frequências, tem que dar o total aí dos meus dados. Igual que deu 50. Bom, então eu tenho aqui a classe, né? A classe de nenhuma criança apareceu 10 vezes. A classe com uma criança apareceu 19 vezes. E assim sucessivamente. Bom, então como que eu faço para encontrar o desvio padrão para dados agrupados? Primeiramente, para eu calcular isso daqui, o desvio padrão, eu tenho que calcular a média. E para calcular a média, quando eu tenho dados agrupados aqui, eu uso a média ponderada, né? Porque ela está sendo ponderada pela frequência. E dentro da fórmula da média ponderada, eu tenho a minha observação, o x, e tenho que multiplicar pela minha frequência, que é o meu peso. Então eu já fiz isso aqui, ó, 0 vezes 10 deu 0. 1 vezes 19, 19. O x vezes o f, né? 2 vezes 7, 14. Então fiz para todos eles e depois somei. Então se eu somar essa multiplicação aqui, né, x vezes f, está dando 91. Então, eu sei que para calcular a média ponderada, eu tenho que fazer o somatório de x vezes f dividido pelo n. E esse somatório de x vezes f deu 91. E o n, que é o nosso conjunto de dados, igual a 50. Então, eu tenho aqui que a média de crianças deu aproximadamente 1,8. Beleza, então como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a observação, por exemplo, 0, que é a minha primeira observação, e eu vou subtrair de 1,8, né? Ou 1,82, igual está aqui. A gente sempre usa o dado com mais casas numéricas, tá? Então, 1,82 aqui. Então, ficou x, que é 0, menos x barra, que é 1,82, ficou menos 1,82. Eu vou fazer somente o primeiro, para vocês entenderem, e depois o restante é basicamente a mesma coisa. Então, o primeiro ficou aí x menos x barra, que deu menos 1,82, e eu tenho que elevar esse cara aqui ao quadrado. Então, menos 1,82 ao quadrado deu 3,3124. E agora eu tenho que multiplicar esse camarada aqui, 3,3124,
3124 pela frequência. E qual é a frequência? A frequência dessa primeira aí é 10. Então, deu 33,1240. Então, a gente vai fazer isso para todas as outras classes, né? E depois fazer o quê? O somatório. Então, depois a gente tem que somar. Depois que eu fizer o x menos x barra ao quadrado e multiplicar pela frequência, eu tenho que somar tudo isso daqui. Somando, deu 145,38. Então, vai ser o seguinte, eu vou pegar 145,38 e dividir por n menos 1. Ou seja, 50 menos 1, 49. Então, pegando e fazendo essa divisão e tirando a raiz quadrada, eu tenho um desvio padrão aí de 1,7, tá bom? Então, como que eu posso entender tudo isso? Eu sei, então, que a média amostral é aproximadamente 1,8 criança e o desvio padrão é aproximadamente 1,7 criança. Bom, se a gente quisesse aproximar, a gente estaria falando assim, ó, são 2 crianças aproximadamente, mais ou menos também 2, né? Porque eu tenho 1,7, então eu colocaria no inteiro mais próximo. Bom, galera, agora a gente vai ver um exemplo de desvio padrão para dados agrupados, mas efetivamente com um intervalo de classe, igual a gente viu lá, de 20 a 40, de 40 a 60 e assim sucessivamente. Então a gente vai ver um exemplo para ver como que calcula esse desvio padrão para esse tipo de questão. Então vamos lá, ó. A figura ao lado mostra os resultados de uma pesquisa na qual 1.000 adultos foram questionados sobre o quanto gastam na preparação de viagens pessoais a cada ano. Faça uma distribuição de frequência para os dados. Então use a tabela 2.28, que eu vou apresentar no próximo slide, para estimar a média amostral e o desvio padrão amostral do conjunto de dados. Então, se vocês repararem na figurinha aqui ao lado, ele fala assim, ó, quanto gastam os viajantes durante a preparação para viagens pessoais a cada ano. Então, aqui eu tenho como se fosse um gráfico de pizza, né? Ele colocou aqui numa roda de carro. Então, se vocês perceberem, ele colocou assim, ó, menos de 100, 380, né? Aí depois ele colocou, andou para o lado aqui, ó, entre 100 e 199, 230. Entre 200 e 299, ele gasta 210. 300 e 399, 50. 400 a 499, 60. E 500 ou mais, 70. Então eu tenho aqui a minha distribuição. Então ficou desta forma a minha classe, ó, gente, ó, de 0 a 99, aí coloquei aqui a frequência, tá? 380, de 100 a 199, 230, igual eu falei ali anteriormente, só que aqui agora numa tabelinha. Bom, então para desvio padrão para dados agrupados com esse intervalo de classe, né, que a gente está vendo aí, a gente tem que primeiro calcular o ponto médio de cada classe. E o ponto médio de cada classe é simples. Vamos pegar a primeira aqui, ó. A primeira não é de 0 a 99? Então, 0 mais 99 dividido por 2 está dando o quê? 49,5. Por que eu preciso de fazer isso? Eu preciso de fazer isso para poder calcular a média ponderada. Então, eu vou fazer para cada classe, ó, de 100 a 199. Como que eu faço o ponto médio? Eu pego 100 mais 199 e divido por 2. Está dando 149,5. Bom, depois que eu fiz esses camaradas todos, né, de todas as classes, eu tenho que multiplicar o ponto médio pela frequência. Então, eu vou pegar aqui o primeiro, ó, 49,5 vezes 380, está dando 18.810. O outro aqui, ó, 149,5 vezes a frequência, né? 230 que ele gastou. Deu 34.385. E assim sucessivamente. Ele faz para todo mundo. E aí depois eu somo todos os x vezes f. Deu 192.000. E a somatória dos f está dando o quê? 1.000. Então, quando eu faço a divisão desses dois, 192.000 por 1.000, está dando uma média aí de gastos de R$192. Então, essa aqui é a média. E o procedimento para calcular o desvio é similar ao anterior. Eu vou fazer o quê? Observação menos a média, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência de cada um. Então, ficaria assim, galera, ó. Eu peguei a observação, né? O x. Agora, quem é esse x, observação?
Essa observação X aqui é o ponto médio, então é o 49,5. Menos quem? A média, 192. Então, ficou menos 142,5. E agora eu vou levar ele ao quadrado. Então, 142,5 ao quadrado deu 20.306,25. E aí eu vou pegar agora esse cara aqui e multiplicar ele pela frequência. Vou multiplicar ele pelo 380. 7.716.375. Então, esse aqui foi o resultado da primeira, né? Então, eu vou fazer isso para cada um e depois eu vou o quê? Vou somar todos eles, que aí deu esse númerozinho bem grandinho aqui, né? Fazendo de cada um e somando, deu 25.668.750. E aí eu vou pegar esse número e vou dividir ele por n-1. Não são 1.000, né? A quantidade que eu tenho aqui da minha amostra. Então vai ser dividido por 999. Quando eu tirar a raiz quadrada desse número grande aí, eu vou ter 160,3 aproximadamente. E esse aqui vai ser o meu desvio padrão. Então, o que eu posso concluir com tudo isso? Eu posso concluir que a média de gasto foi de 192, mais ou menos, né? Colocar tudo aproximado aqui, com um desvio de 160, tá? 160,3, 160. Ou seja, isso aqui é para mais ou para menos. É como se eu tivesse gente que gastou 192 menos 160. Vamos colocar o intervalo aqui, né? Ou 192 mais 160. Então, o primeiro aqui, ó, 192 menos 160 está dando 32, né? E o segundo aqui está dando 352, não é isso? Então, galera, eu tenho que o meu intervalo, né? Conforme um desvio padrão, o menor foi 32 e o maior foi 352. Beleza? Bom, vamos para o nosso próximo tópico, falar agora sobre coeficiente de variação. Bom, galera, o coeficiente de variação ele é uma medida muito importante para ser utilizado. Porque assim, o desvio padrão, ele isoladamente, ele tem uma interpretação limitada sobre a variação de um conjunto de dados. Então, o coeficiente de variação, ele geralmente é expresso em porcentagem e ele é vantajoso para a comparação de distribuições cujas as unidades podem ser diferentes. Então, a gente vai ver um exemplo disso, né? Uma única desvantagem que eu posso colocar aqui do coeficiente de variação é que ele deixa de ser útil quando a média está próximo de zero. Que aí, quando fica entre 0 e 1, ele vai me dar um valor muito grande de coeficiente de variação, que às vezes nem sempre é uma interpretação plausível para a situação. Bom, então o coeficiente de variação está ligado à dispersão dos seus dados. Então eu posso trazer aqui para vocês alguns critérios, né? Quando a gente fala assim, ó, eu tenho baixa dispersão dos meus dados, quando o coeficiente de variação ele está menor ou igual a 15%. Agora, se eu tiver uma dispersão média, ela vai estar entre 15% e 30%. E uma alta dispersão dos meus dados maior do que 30%. Bom, então esses aí são os parâmetros que vocês devem lembrar para entender se a dispersão dos seus dados está alta, média ou baixa. Tá, professor, mas como que eu calculo o coeficiente de variação? Galera, trago aqui para vocês a definição do coeficiente de variação de um conjunto de dados, né? Então, se for um conjunto de dados que eu estiver trabalhando com a população, basta eu pegar o sigma e dividir por mi. Sigma a gente sabe que é o desvio padrão populacional e mi é a média populacional. Então, divido eles dois e multiplico por 100%. Eu vou ter a minha porcentagem. Agora, se for amostra, é o mesmo jeito, só que eu mudo as letrinhas para identificar que é amostra, né? Então, o coeficiente de variação vai ser S dividido por x barra, vezes 100%. E aí eu vou encontrar a nossa medida, a nossa porcentagem. Beleza? Bom, trago aqui para vocês um exemplo para vocês entenderem o coeficiente de variação. Exemplo, eu tenho uma ação A e o preço médio do último ano foi 50, com um desvio padrão igual a 5. E eu trago para vocês o valor também da ação B. Preço médio dos últimos anos foi igual a 100 e o desvio padrão igual a 7.
pergunto para vocês, qual é a mais regular ou irregular, né? Bom, através do coeficiente de variação a gente consegue entender isso. Então, se eu pegar aqui da ação A, né, que é o desvio padrão, que é 5, e dividir pela média, que é 50, e multiplicar por 100, eu tenho 10%. E a ação B, se eu pegar aqui 7 e dividir por 100, eu tenho 7%. Então, eu consigo perceber que a ação B ela possui maior regularidade, né? Ela é mais estável do que a ação A. Então, a medida de variação, galera, ela serve para você comparar dois resultados. Saber o que é mais regular ou mais irregular, ou o que está variando mais ou o que está variando menos. Bom, galera, então é isso. A medida de coeficiente de variação ela é extremamente importante para entender a variabilidade dos seus dados. Beleza?